Olá, vamos encerrar a disciplina vamos encerrar o conteúdo regular para treinamento de força, porque a disciplina é treinamento de força e flexibilidade. Então eu vou fazer uma diretriz para o treinamento de força e hipertrofia, uma espécie de resumo para a gente encerrar este conteúdo. E obviamente é um resumo só de alguns pontos mais aplicáveis, mais práticos. Quem está pegando, não é da disciplina, não está fazendo ela desde o início, não tem problema se quiser assistir esse vídeo primeiro para entender o geral e depois ir assistindo os outros vídeos para entender os porquês. Então aqui tem uma coisa mais aplicada, mais prática. Mas se quiser entender os porquês, aí tem que assistir todos os outros vídeos para entender os fundamentos científicos de tudo que eu vou apontar aqui. Tá? Então isso aqui é para fazer um resumo para vocês que estão na disciplina terem um fechamento de ideia. Então vamos lá. Um resumo interessante está nesse trabalho abaixo, embora eu não endosso tudo que está aqui, há algumas coisas que eu ainda desconfio. Então eu não concordo, porque eu acho que ainda falta evidência. Não está errado dizer que é baseado em evidência, mas há algumas coisas que se baseiam em evidências frágeis. Para quem não é do mundo científico, nós temos evidências, é uma coisa que a gente mede em grau, há grau de evidência. Há trabalhos com maior e trabalhos com menor grau de evidência. Mas esse trabalho é bem legal para eu sinalizar para vocês algumas coisas. E veja que ele é um trabalho, e é por isso que eu estou trazendo também. Ele é novo, eu estou gravando dia 30 de novembro de 2020. E só para dar uma noção em que momento histórico que a gente está da construção deste conhecimento. Então, o que eles vão dizer com o resumo do trabalho? Aqui para força e aqui para hipertrofia. Para força, primeiro, seguir a lógica da especificidade. Se você quer ganhar força no supino, faça supino. Quer ganhar força no leg press, faça leg press. Se você quer ganhar força em máquina de força, naquela máquina de força, e assim por diante. Então, seguir o princípio da especificidade. Carga, sempre cargas altas, para ganhar força máxima, claro. Para ganhar força máxima, cargas, ele coloca aqui acima de 85% de um RM. É daí para 80, 85, para quem quer ganhar força máxima. Se você quer ganhar força, resistência de força, também é a mesma lógica, especificidade, mas aí cargas menores. Volume, olha o que eles falam aqui. Menos que 15 séries por grupo muscular por semana. Então, o número de séries que você vai fazer na semana por um grupo muscular de interesse é menos que 15 na semana. Só para dar um exemplo, para vocês enxergarem o que eu estou dizendo, principalmente quem não está acompanhando a disciplina, porque quem está já sabe. Vamos imaginar o quadríceps. Se você fizer 5 séries na segunda para o quadríceps, 5 na quarta, 5 na sexta, já deu 15. E ele fala até que para ser menos do que isso. Então, menos que isso poderia ser 3 na segunda, 3 na quarta, 3 na sexta. Quem assistiu o curso inteiro vai entender por que a gente está falando dessa história. A ingestão de proteína, maior ou igual a 1,6, mas só que aqui não caminha para o infinito, tá? Tem limite aqui, embora há uma discussão hoje que uma quantidade relativamente alta de proteína não necessariamente vai fazer mal, mas também não produz um efeito que vale a pena. Você vai jogar dinheiro fora. Então há um limite para isso, mas eles colocam um valor mínimo. Aliás, esse pesquisador aqui, o Stuart Phillips, ele estuda bastante isso aqui. Uma das coisas que ele mais estuda é síntese de proteína. Intervalo entre séries dá um intervalo maior, de preferência mais perto de 5 minutos. Para hipertrofia, você vai até a fadiga, ou até perto disso. Aqui ele fala uma coisa que eu acho cedo para o momento para falar. Ele sugere a ideia de que o foco interno seria importante para a hipertrofia. A gente tem pouquíssimo estudo sobre isso. Esses estudos têm falhas importantes. Primeiro, na validação da técnica. O que ele está chamando? O que é foco interno e foco externo? Foco interno é quando você vai fazer uma ação motora
e você pensa no músculo contraindo, né? Algo como focar no músculo, pense no músculo contraindo. E o foco externo seria você pensar na carga, então você se concentra na carga que você está levantando. Então você muda esse foco mental seu. Então tem um trabalho outro sugerindo que isso altera o padrão, o drive neural, embora nem sei se dá para falar isso, porque eu não conheço estudo que mediu de fato o drive neural. Que tem se medido é lá na periferia eletromiografia, que faz uma estimativa do drive neural. E aí que é a minha reclamação. Eu não sei se essa técnica foi validada, ou seja, quando eu faço o foco externo e o foco interno, se do ponto de vista neural, a validação se isso de fato é diferente, porque a eletromiografia tem alguns problemas importantes. E a outra história é que eu teria que ter uma noção do que está acontecendo no drive neural e no percurso, a nível cortical e subcortical, né, no trajeto, para ter certeza se não é só um fator não controlado, né, porque a pessoa, quando você pede para mudar de um para o outro, ela pode também diminuir, por exemplo, a velocidade do movimento, fazer de forma mais lenta do que do outro jeito. Então tem outras coisas a se considerar. Tá? E além disso, esses estudos não mostram a relação do foco interno e o foco externo com hipertrofia. Não conheço. Se alguém tiver, por favor, me mande. Se tiver algum estudo que mostre foco interno, foco externo com hipertrofia, me envie que eu quero ler. E também se há validação disso ou se não é simplesmente por fatores não controlados. Porque pedir para a pessoa ter foco numa coisa e na outra, ela pode também alterar outros comportamentos. Então isso aqui eu acho cedo para falar, bem cedo. A força de evidência disso aqui é muito fraca para o momento. Com todo respeito aos cientistas aqui que são pessoas muito boas na área, mas penso que a força de evidência é, por hora, muito fraca. Se alguém tiver literatura que me conteste, ficarei feliz se me mandar. Volume. Eles falam maior que 10 repetições por músculo por semana. Olha o que eles estão dizendo. Fazer mais do que 10 repetições por músculo por semana. Eles estão querendo dizer que se você fizesse 4 repetições na segunda, 4 na quarta-feira e 4 repetições na sexta, já vai produzir algum ganho, ainda que talvez não seja o melhor. Mas já produz algum ganho porque tem trabalho mostrando que isso realmente acontece. E eles falam menos que 15 séries por grupo muscular por semana. A mesma história que eu falei ali atrás. Então, extensão do joelho, o quadríceps. Se você fizer 5 na segunda, 5 na quarta e 5 na sexta, já deu 15, que é até maior do que eles estão falando aqui. Tá? Ele chama aqui de uma janela de volume. Então pode ser menos do que isso. Há alguns estudos mostrando que fazer mais do que 15 séries por semana foi positivo para alguns grupos já bem treinados, mas são poucos estudos. A maior parte mostra que em torno, mesmo para pessoas bem treinadas, fazendo a casa de 15 séries já é suficiente também para hipertrofia. E aí tem que ver o curso inteiro para não parecer muito estranho o que eu estou falando, né? Tem que ver as evidências que eu apresento ao longo do curso. Frequência, eles falam maior ou igual 3 vezes por semana. Também é outro fato que eu discordo, né? Com fisiculturista, por exemplo, às vezes treinam um dado grupo muscular apenas num dia e volta a treinar só no outro dia. Ou às vezes fisiculturista treina quase sempre, ou uma vez na semana para aquele grupo muscular, ou 2 vezes na semana. Muito raro você ver um que treina o mesmo grupo muscular mais do que 2 vezes. E funciona também. A ingestão, aqui eu falei 1.6 para força, mas eu estava pensando em hipertrofia. Para hipertrofia, também é maior ou igual a 1.6, mas tem limite, vai ficando aí em 2 pontos alguma coisa, e já não precisa mais do que isso, por quilo de peso corporal.
Aqui também é outra coisa que dá para discordar. Eles falam mais que 60 segundos para hipertrofia, mas nós temos vários trabalhos mostrando que menos tempo do que isso também gera bons resultados. Então eu não concordo com tudo, mas há algumas coisas que batem com o que eu tenho lido. Por exemplo, o número de séries não precisa ser exagerado. Eles falam assim, variáveis com pouco ou nenhum benefício. Hora do dia e velocidade de contração, exceto para a potência. De fato, isso de modo geral não tem mostrado ser melhor ou pior para a força ou para a hipertrofia. Mono ou multiarticular. Então, para eles dizem que não tem pouco ou nenhum benefício você trabalhar só monoarticular ou só multiarticular. Mas nós temos um trabalho novo, por exemplo, agora desse ano, que mostra essa dissonância, que há diferença, assim, principalmente em relação a algumas porções de músculo, mas tudo bem que pode cair na ideia de que tem pouco ou nenhum, né? Pouco quer dizer que pode ter alguma coisa, tá? Mas esse estudo eu falo falei durante o curso algumas vezes. Dias de recuperação entre sessões também teria pouco benefício. O que eles querem dizer aqui é o seguinte, imagine que é sobre a frequência de treinamento. Imagine que você vai fazer 12 séries na semana. Se você fizer 4 na segunda, 4 na quarta e 4 na sexta, deu 12. Isso dará o mesmo resultado do que se você fizer 2 na segunda, mais 2 na terça, 2 na quarta, 2 na quinta, e até completar as 12. Então esse número, esse 12, apesar do intervalo de recuperação entre as sessões ser diferente, vai dar um resultado parecido. Tá? Então a frequência semanal, se você preservar o volume, se o volume for o mesmo, não tem mostrado ser importante. Variáveis com pouco ou nenhum benefício, fazer mais do que 15 séries por semana. Fazer mais do que 15 séries por semana não tem gerado, de modo geral, resultados melhores. Então não precisa fazer um treinamento muito, eu chamo de muito volumétrico, com muitas séries, porque a pessoa vai ter ganho igual ou pior, além de estressar muito mais a musculatura, todo o tecido motor passivo, e vai precisar de mais tempo para se recuperar. Então não tem gastar muito mais tempo, então tem que avaliar do ponto de vista da eficiência. Não valeria a pena fazer mais do que 15 séries, pelo menos a maior parte das pessoas não precisa disso. E quando precisa é de gente já avançada no treinamento. Então de intermediário para baixo não precisa fazer mais do que isso por grupo muscular de interesse. Oclusão vascular, o que eles querem dizer aqui é o seguinte, oclusão vascular, sim, é uma estratégia que dá boa hipertrofia. O que eles querem dizer é que comparar a oclusão vascular com o treinamento tradicional também dá resultados similares. Mas claro que há pessoas que talvez a oclusão vascular, por exigir uma menor carga, dependendo, pode ser uma estratégia exatamente para evitar que aquela pessoa que não pode pegar muita carga também possa ter bons ganhos. Excêntrico e concêntrico, aqui eles colocam assim, ó, isso merece mais investigação, ainda não dá para bater o martelo. Na verdade, nada dá para bater o martelo, porque ciência, você não bate o martelo nunca, mas assim, aqui tem coisa com mais força de evidência e aqui a força da evidência é menor. E de fato, hoje, excêntrico e concêntrico tem dado resultados similares. Então dá para fazer os dois, né? E também ambos os sexos têm respondido de forma similar ao treinamento. Tá? Isso em termos de ganho relativo. Tá? Ganho relativo. Esse que é o estudo do Brandão, só porque eu citei ele aqui, eu já citei ao longo do curso, mas para quem tiver interesse em ler, tá, vocês vão encontrá-lo, vocês o encontrarão na internet. Se não encontrar, eu posso passar.
Aqui eu já falei, né, que os autores sinalizam que o foco interno, foco no músculo, seria importante para a hipertrofia, mas se baseiam num único estudo. Então eles citam um único estudo, que é esse estudo aqui, do Brad, e na minha interpretação esse estudo tem limitações importantes. Eu não apostaria nisso tão cedo, a gente precisa de mais estudo. Acho que a força dessa evidência ainda é bastante limitada. Não estou convencido da validade dessa técnica, porque esse drive neural não foi medido de forma direta, talvez usando ressonância transcraniana, alguma técnica mais sofisticada. Então uma outra coisa que eu acho... Deixa eu ver se eu falo isso na frente. Eu falo aqui na frente. Alguns pontos que eu sinalizo que a gente precisa ter cuidado. Nesse estudo, eles davam o seguinte comando para os dois grupos. Quando o foco era interno, ele falava assim, contraia o músculo. Então pedia para a pessoa, contraia o músculo, para a pessoa ter esse foco interno no músculo. E quando o foco era externo, falava para a pessoa, levante o peso, para a pessoa se concentrar no peso. Essa estratégia não tem validade confirmada, ou seja, eu não tenho uma confirmação neural, se o drive neural, o drive cortical e todo o trajeto subcortical, ele de fato é diferente, tanto no trajeto como chegar lá embaixo. E quando chega lá embaixo, às vezes o que se encontra por eletromiografia é alguma diferença, mas tem um problema aqui, que é o problema da cegagem dos participantes, o que a gente chama de efeito placebo. Isso pode, essa alteração que se vê pode estar relacionada a uma não cegagem dos participantes. É uma coisa um pouco complicada de contar de forma rápida, mas talvez mais para frente coloque uma playlist relacionada a metodologia científica para quem acompanha o canal aprender mais sobre ciência e não cometer, às vezes, um erro de interpretar um trabalho científico de forma muito entusiasmada. É preciso ter cuidado. Ciência se faz com acúmulo de evidências e com força de evidência. Então eu não vi cegagem dos participantes, isso para mim é uma limitação bem importante, nem dos avaliadores e nem dos analisadores dos dados. O pareamento não foi intra-indivíduo, que seria uma coisa interessante, parear entre a mesma pessoa, para uma perna e a outra, por exemplo. Então, em resumo, é o seguinte, eu não estou convencido de que esse foco interno ele seja importante, ou que ele cause diferença importante para a hipertrofia, porque a força da evidência ela é contestável. Tá? E ao falar isso, eu estou fazendo um desafio para quem assiste, um desafio no sentido de, se tem coisas que confirme isso, me mande os artigos que eu tenho interesse em ler, porque eu não encontro, associando isso à hipertrofia. E tomar muito cuidado. Tem gente que fala do foco interno e alguma medida do drive neural. Por exemplo, a eletromiografia, que é uma estimativa do drive neural. Isso não é hipertrofia. Se há diferença eletromiográfica entre fazer o foco interno e o foco externo, isso não quer dizer que vai ter mais hipertrofia. Se a pessoa quer avaliar se o foco interno e o foco externo causam mais hipertrofia, então que mensure hipertrofia. Tá? É assim que funciona a ciência. O resto, você até pode fazer alguma especulação, mas é o que a gente chama de evidência indireta. Uma evidência direta é medir diretamente aquilo que você está propondo. Tá? Eu sempre faço uma brincadeira em aula que é assim, quem vocês acham que ganhará uma corrida de longa distância? Um atleta que tem um VO2 máximo acima de 80%, um atleta que tem um VO2 máximo de 60%. A maior parte vai dizer, quase todo mundo vai dizer que é o atleta de 80%. Só que se você quer saber quem vai ganhar essa corrida de longa duração, o correto é colocar para correr e ver quem vai ganhar. Não é, o VO2 não é o único parâmetro para você poder apostar que aquele atleta vai ganhar. Tá?
Então a medida precisa ser direta. Se os artigos que vocês estiverem lendo não fala de foco interno e hipertrofia, então não é uma medida direta. Pode me mandar de qualquer jeito que eu tenho interesse de ler qualquer um, mas não é uma medida direta, só para tomar cuidado com isso. Bom, seguindo. Então, para encerrar essa diretriz, vou fazer um resumo do que eu já falei até agora. Então esse resumo é basicamente o que eu vim falando ao curso. Então, para força de resistência, fica em torno de 15 a 50 repetições máximas, a depender de que tipo de força você quer. Mais ou menos 30 a 65% de um RM. Mas pode ser mais também. Por exemplo, na fisioterapia, às vezes há interesse de se fazer muitas repetições. E depende do que você quer. Se a pessoa quer ganhar resistência de força em muitas repetições, faça muitas repetições. Se quer ganhar resistência de força mais ou menos na casa de 20 repetições, faça por aí. Em torno de 2 a 3 séries por grupo muscular por sessão, embora dependa da frequência, mas imaginando uma frequência de 2, 3 vezes na semana. Velocidade de conforto, já falei durante o curso o que é isso. Falas em torno de 45 segundos entre as séries, mas também eu sugiro aqui considerar uma percepção dessa recuperação. Quando a pessoa perceber que ela está recuperada, faz de novo. Esse número tem sido um chute dos trabalhos, principalmente de outras diretrizes. Aproximadamente 48 horas entre sessões, mas também depende da frequência. Aplicação da força e resistência, estética, saúde, a composição corporal e também eu deveria ter colocado uma vírgula aqui, tá? Mas também para atender desportista de alto rendimento, corredores de longa distância podem ter interesse em ganhar força de resistência. Tem alguns trabalhos interessantes sobre isso, como o que contribui para o rendimento de atletas de longa distância. Hipertrofia varia de 3 a 30 repetições máximas. Então nós temos uma janela bem grandona aqui, uma porteira, né? 40 a 95% de um RM aproximadamente. 3 a 5 séries por grupo muscular, depende da frequência e do status de treinamento. Velocidade de conforto, variar pode ser positivo, eu estou colocando pode no sentido de probabilidade, né? Como uma possibilidade, uma aposta, porque nós temos visto que por hora que tanto mais rápido quanto mais lento tem gerado ganho parecido. Mas como a gente sabe que há pessoas que as musculaturas não respondem de forma igual para diferentes estímulos, então pode se tentar, não custa. Não estou falando necessariamente que é melhor, estou colocando no âmbito do provável, do possível. Intervalo pode ser desde 30 segundos até 3 minutos, até pode ser mais do que isso, só não faz sentido para a hipertrofia esperar muito tempo. Então você pode variar para produzir estresse de características mais metabólicas e tensionais. Característica mais metabólica diminui o intervalo, mais tensional aumenta o intervalo. Mais ou menos intervalo de... Isso aqui era para ter um aproximado, né? Não um sinal negativo. 48 a 72 horas entre sessões. E depende, claro, do status, da frequência que você quer estabelecer. Na verdade, a frequência já está aqui, né? Depende mais do volume, da intensidade. Aplicação idem ao slide anterior, estética, saúde, hipertrofia. Desportista de alto rendimento, aí depende do desporto, né? Fisiculturista sempre vai querer muita hipertrofia. Atletas que às vezes dependem de uma massa muscular grande, algumas posições, por exemplo, do rugby, mais do que outras posições, do futebol americano também. Força máxima, trabalha com poucas repetições e muita carga, 3 a 5 séries aproximadamente, depende da frequência. Velocidade sempre será lenta, porque para levantar uma carga grande, não dá para você fazer, você pode ir com a intenção de fazer rápido, né? Mas a carga vai se movimentar de forma lenta. Dá um intervalo um pouco maior entre séries, mais tempo, menos estresse metabólico, isso diminui um dos estímulos para a hipertrofia, mas também dando um tempo maior de recuperação, você permite
uma recuperação também, não só metabólica, mas também do componente neural. E tecnicamente você vai fazer a outra série melhor do que quando você dá um intervalo muito pequeno, porque você não tem só a recuperação muscular, há também uma recuperação disso que a gente chama do drive neural e do todo o trajeto. Ele também precisa de um tempo para se recuperar, embora aparentemente é mais rápido do que dos substratos. Tempo aproximado disso, 48 a 72 horas entre sessões. Isso aqui depende do volume e status, tá? Corrige aí para mim. Aplicação, alguns atletas específicos, levantamento de peso olímpico, por exemplo, para quem é competidor, vai buscar cargas altas. Há também uma sugestão para superar platôs. De vez em quando, se você está mesmo treinando para hipertrofia, você de vez em quando dá um estresse com um pouco mais de carga. É uma estratégia, é uma proposta. Eu, particularmente, na prática, nunca tive muito sucesso com isso. Mas a gente sabe também que para hipertrofia dá para trabalhar com isso, 3 a 6 aqui também tem bom componente de hipertrofia. É uma sugestão, se você está treinando sempre lá entre 8 a 12 repetições máximas, você está sempre por ali, de repente, hora ou outra, tentar uma carga maior, buscando recrutar mais unidades motoras, é uma possibilidade. Treinamento esportivos específicos, onde você tem o interesse de ganhar mais força e menos hipertrofia. Por exemplo, há atletas que o interesse é ganhar mais força, às vezes é mais comum que ele ganhe mais potência, que é um tipo, obviamente, de força, né, que é uma força rápida, força vezes a velocidade. E você pode buscar busca-se esse quociente, ou seja, ganhar mais força e menos hipertrofia. A maioria dos atletas de desportos coletivos, eles querem ganhar mais potência, força ou potência, do que hipertrofia, porque a hipertrofia vai te dar uma carga para você ter que carregar que é muito grande, né? Vamos imaginar um atleta, um atacante do futebol. Não é interessante ele ser muito grande, porque ele vai perder em velocidade. Tendo uma carga grande para deslocar, ele perde em velocidade. Mas é interessante que ele ganhe muita força e potência. Isso vale para o jogador do vôlei, por exemplo, vai dar um salto. O ideal é que você tenha grande potência, mas se você tiver muita massa muscular para fazer esse salto, você não vai conseguir a mesma coisa. Então, quando você tem esse interesse de ganhar mais força que hipertrofia, você pode buscar treinamentos mais perto disso e dando um intervalo maior para tentar minimizar a resposta hipertrófica. Tentar. Então a potência é força vezes velocidade, e a potência, exatamente porque a velocidade está aqui, você sempre, eu já vou até chamar a atenção aqui, ó, vou começar pela velocidade. Você sempre vai treinar na máxima velocidade, mesmo se você estiver fazendo 1 RM, 2 repetições máximas, ainda com o movimento obviamente será lento, mas você vai enfrentar essa carga dando o seu máximo, como se você quisesse fazer o mais rápido possível. Tá? Essa é a intenção da velocidade. Tem vários trabalhos mostrando, mesmo no treino isométrico parado, que a intenção de fazer rápido contribui mais para a potência. Então o treinamento isométrico também contribui para a potência. E se você faz com a intenção de fazer rápido, como se quisesse vencer aquela carga, ainda que ela não saia do lugar, porque é isométrico, você vai ter mais ganho de potência. Então potência sempre se treina com a máxima velocidade. A variação aqui é grande porque há pessoas que querem mais potência pelo componente velocidade, e aí se trabalha com cargas menores, e há pessoas que querem mais potência pelo componente força, e aí trabalha com menos repetições. Por isso que varia bastante o número de repetições, às vezes até mais do que isso. Há, por exemplo, gente que a sugestão de trabalhar com 30% de um RM. Se o seu interesse é ganhar mais pelo componente velocidade do que pela força, faz sentido, depende do que você quer. 3 a 5 séries aproximadamente, velocidade sempre máxima, dando mais tempo de descanso para que você tenha uma competência técnica melhor.
e aproximadamente 48 e 72 horas entre sessões, a depender do volume que você está dando aqui. A aplicação de esportes coletivos, praticamente todo desporto coletivo tem interesse em ganhar potência, que é você ter uma força rápida, e obviamente se você quer uma força rápida não é interessante você ter muita massa muscular, porque você vai ficar muito pesado, tem que deslocar muita massa, não é legal. É mais ou menos como você pensar um automóvel que tem 160 cavalos de força, mas tem 1000 quilos, e outro que tem 160 cavalos de força, mas tem 2000 quilos. Qual vai deslocar mais rápido? Obviamente o carro mais leve, apesar da potência ser igual. Futebol, vôlei, basquete, vários. No atletismo, várias modalidades do atletismo têm interesse em potência. E há sugestões de que seria melhor para idosos. Nos últimos anos, alguns autores sugerindo que idosos poderiam se beneficiar mais do treinamento de potência do que não idosos, porque a perda de potência em idosos costuma ser maior do que a perda de força máxima. Eu orientei um TCC em 2018, feito pelo Kaique e o Felipe, e a gente comparou o treinamento de potência com o treinamento de força tradicional para idosos, né? Qual a melhor estratégia para aumentar a capacidade funcional de idosos? E basicamente você não vê diferença do treinamento de potência para o treinamento de força tradicional. Acho que teve um estudo ou outro que mostrou algum benefício em favor do treinamento da capacidade funcional, mas de modo geral o que a gente via nos artigos que eles encontraram é que depende da história lá da especificidade. Se você treina coisas mais funcionais, aquela tarefa vai ser melhorada. Independente de se era mais pela potência do que pelo treino que não era de potência. Então tinha mais a ver com a tarefa em si do que o treinamento de potência e de força tradicional. Então a ideia do treinamento funcional para idosos faz muito sentido, exatamente porque idoso é uma pessoa que vai perdendo capacidade funcional, e tentar restabelecer ou preservar a capacidade funcional, as tarefas, à medida que a gente vai envelhecendo, é algo obviamente bastante importante. Então, se preocupar com atividades baseadas em tarefas, que é aquilo que o chamado treinamento funcional propõe, penso eu que é mais importante para idosos do que para não idosos, ainda que obviamente não idosos possam fazer e ter benefícios também. Então aqui eu encerro as aulas do período regular de treinamento de força. Fiz o que foi possível dentro do período que a gente tem, bastante coisa, 39 vídeos, e eu gostei que terminou em 39 porque quando termina em 39 dá a impressão que está faltando mais coisa, e não é só impressão, porque há muita coisa para se falar ainda de treinamento de força, e ter terminado em 39 dá sempre aquela vontade de fazer o próximo vídeo, mas sempre é só uma brincadeira, porque na verdade a possibilidade de fazer uma infinidade de vídeo, porque há muito conhecimento que não deu tempo, mas fiz o máximo possível dentro do tempo que a gente tem. Vou buscar trazer mais coisas, mas os próximos vídeos serão sobre flexibilidade, porque flexibilidade é um conteúdo regular, mas que eu não vou conseguir dar tudo sobre flexibilidade no período regular. Então eu vou fazer uma playlist específica para flexibilidade e vou produzir os vídeos, ainda que se eu não conseguir entregar todos os vídeos no período regular, vou entregar pós terminar o período. E aí vai ficar disponível lá. O nosso livro, que está lá no site, para quem quiser baixar, gratuito. O blog, que tem postagens para complementar a formação. As últimas duas foram essas. Eu acho que eu já falei que dia é hoje, né? 30 de novembro de 2020, se não falei, agora está registrado. E então é isso. Os próximos vídeos então serão, pelo menos na sequência, sobre flexibilidade. E
Até lá.